Meus amados irmãos e irmãs, neste nosso novo vídeo gravado para o nosso canal do YouTube da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, aqui de Canoas, vamos tratar da sequência do Credo Apostólico, com o artigo Os Fiéis de Cristo, Hierarquia, Leigos e Vida Consagrada. Aqui, meus amados, vamos conhecer a composição do corpo místico da Igreja, formado pelos fiéis leigos, que pelo batismo foram constituídos em povo de Deus e por este motivo se tornaram, a seu modo, participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, e segundo a própria condição, são chamados a exercer a missão que Deus confiou à Igreja para esta realizar no mundo. As próprias diferenças que o Senhor quis que existissem entre os membros do seu corpo servem à sua unidade e à sua missão. Há na Igreja diversidade de ministérios, de dons, de carismas, mas uma única unidade de missão. Também do povo de Deus temos aqueles que Jesus chamou a serem sucessores dos apóstolos de Pedro, o Papa e os bispos, e alguns fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, os consagrados, se consagram a Deus de modo peculiar e contribuem para a missão salvífica da Igreja. Ocupar esses lugares é muito importante e é uma grande graça de Deus, como diz São John Henry Newman: sou chamado a fazer ou ser algo para o qual mais ninguém é chamado. No plano de Deus e nesta terra de Deus, ocupo o espaço que mais ninguém pode ocupar. Então agora vamos ver esta organização da Igreja. Primeiro vamos ver a constituição hierárquica da Igreja. A hierarquia da Igreja é composta pelo Papa, bispos, padres e diáconos. É a Igreja docente, marcada pelo ensino das verdades reveladas. O Papa. Cristo, ao instituir os 12, deu-lhes a forma de um corpo colegial, que quer dizer de um grupo estável, e colocou à sua frente Pedro, o primeiro Papa, escolhido dentre eles por ser o chefe e cabeça. Assim como por instituição do Senhor, Pedro e os outros apóstolos formam um só colégio apostólico. Assim, de igual modo, o pontífice romano, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Jesus fez de Pedro pedra, lhe deu as chaves, lhe deu o poder de ligar e desligar, e lhe deu um rebanho. O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é princípio perpétuo e visível e fundamento da unidade que liga entre si tanto os bispos como a multidão dos fiéis. Depois nós temos os bispos, sucessores dos apóstolos. O colégio e o corpo episcopal não têm autoridade a não ser em união com o pontífice romano como sua cabeça e só pode agir em conformidade com o Papa. Cada bispo individualmente é o princípio e o fundamento da unidade da sua perspectiva igreja particular e exerce a sua autoridade pastoral sobre a porção do povo de Deus, que lhe foi confiada, assistido pelos presbíteros e diáconos. Os bispos eles exercem 3 munos: do ensino, da profecia e da realeza. No ensinar, os bispos devem anunciar o Evangelho a todos os homens e serem arautos da fé e da verdade, contida no magistério da Igreja. Proclamar a verdade do Evangelho vem da assistência divina, porque ensinam em comunhão com o sucessor de Pedro. No mundo de santificar, passa pelo exemplo de vida, de oração, adoração, alimentado pela Eucaristia. E o mundo de governar passa pelos seus conselhos e exemplo,
bem como autoridade de poder sagrado, não se confundido com o autoritarismo humano. O bom pastor, Jesus, é o modelo de cuidado e de governo dos bispos. Santo Inácio de Antioquia diz: segui todos o bispo, como Jesus Cristo, o Pai, e o presbitério, como se fossem apóstolos, quanto aos diáconos, respeitando-os como a lei de Deus. Ninguém faça, à margem do bispo, nada do que diga respeito à igreja. Agora, meus amados, temos fiéis leigos, que é a igreja discente, que recebe as verdades reveladas. Por leigos, estende-se aqui todos os cristãos, com exceção dos membros da ordem sacra ou do estado religioso reconhecido pela igreja, isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e feitos participantes a seu modo da função sacerdotal, profética e real de Cristo, exercem pela parte que lhes toca na igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão. Os leigos têm por vocação procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Isto quer dizer, santificar o cotidiano, como diz São José Maria Escrivá. E este cotidiano é impregnar com o perfume da santidade e com a verdade do Evangelho as realidades sociais, políticas, humanas, econômicas, em virtude do batismo e da confirmação recebidos. O Papa Pio XII diz: os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja, por eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade. E temos a vida consagrada, que é o estado de vida constituído pela profissão dos conselheiros evangélicos, embora não pertença à estrutura hierárquica da Igreja, e está, no entanto, ligado à sua vida e santidade. A vida consagrada é marcada por 3 conselhos evangélicos: pobreza, castidade e obediência. A exemplo do Cristo que também se fez pobre, casto e obediente. O Papa Emérito Bento XVI disse aos religiosos no Santuário de Fátima em 2010: a todos vós que doastes a vida a Cristo, obrigado pelo vosso testemunho muitas vezes silencioso e nada fácil. Obrigado pela vossa fidelidade ao Evangelho e à Igreja. A vida consagrada, meus amados, é comparada a uma árvore frondosa de uma grande folhagem, a um jardim bem florido e uma fonte que brota água. E, portanto, a vida consagrada é a clara manifestação do Espírito Santo que suscita diversos carismas. E o catecismo ele cita a vida eremítica, as virgens e as viúvas consagradas, a vida religiosa e as sociedades de vida apostólica. E nessas expressões, vemos que a consagração é missão de anunciar a Cristo que vem. Santo Agostinho diz: quem ama a vinda do Senhor não é aquele que afirma que ele ainda está distante, nem aquele que diz que está perto. É aquele que esteja distante ou próxima, aguardando-a com fé sincera, esperança firme e amor fervoroso. E por isso, meus amados, após vermos esta formação sobre a Igreja, hierarquia, leigos e vida consagrada, no próximo vídeo nós vamos abordar neste canal da nossa paróquia no YouTube o artigo do Credo Apostólico: creio na comunhão dos santos. E aqui, meus amados, eu vos deixo a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.